Pretendo aqui nesse vídeo aqui fazer um jogo rápido, tá? Que é uma medicação bem popular, que é o Zolpidem, tá? Eu quero falar uma coisa um pouco diferente de que talvez os colegas médicos e o paciente não saibam, né? Sobre ele, né? Ele tem um efeito, né? Mais seletivo que os benzodiazepínicos, né? Na subunidade alfa-1, né? Do receptor de GABA, né? E não tem uma ação sobre a questão da ansiedade, nada, nem efeito relaxante muscular que os benzodiazepínicos teriam, sabe? Mas um efeito mais, mais como hipnótico e sedativo, né? Então, ele é uma medicação, assim, que está sendo muito utilizada, tá? No início ela foi muito divulgada, assim, como não sendo causadora de dependência, mas causa dependência sim, tá? E algumas das dependências importantes, a ponto de ter pessoas que precisam fazer internação para fazer a retirada do Zolpidem, né? Então, assim, o que acontece, né? Geralmente, em doses maiores, eu careço um pouco de comprovação literária sobre isso, mas eu tenho a impressão que ele perde a seletividade, tá? Mas o que eu posso afirmar, depois de uma dose em torno de 20 miligramas, não sei se é exatamente isso, mas 20 miligramas com certeza, a medicação começa a fazer, dar um barato em função do efeito dopaminérgico que ele tem, né? Igual a recompensa que esse pode ter com outras substâncias, né? Então, é uma medicação que deve ser usada por curto período de tempo, tá? Que é usada na formulação rápida, principalmente para induzir o sono, tá? Assim, a maioria das vezes sem possibilidade de ressaca no outro dia, né? É interessante para usar em curto prazo, tá? E a gente tem que cuidar, orientar muito o paciente que ele esteja dormindo já deitado quando fizer o uso dele, né? Em função das parassonias, né? Por exemplo, tu fazer coisas que tu não queria fazer, que não deveriam ser feitas e que tu não te lembra no outro dia, umas barbaridades, inclusive. Então, tem que ter esse cuidado, tá? Isso é mais frequente em algumas pessoas do que outras, né? Em idosos, né? Isso é mais visualizado, né? E falando, então, um pouco do uso, assim, do Zolpidem, tá? Normalmente, mulheres precisam de uma dose mais baixa dele, tá? Porque elas têm um período de eliminação da substância um pouco mais demorado e um pico de concentração maior também, tá? Então, o FDA nos Estados Unidos fala que muitas vezes que 5 miligramas já seriam necessários. Pessoas mais magras, mulheres, por exemplo, pessoas mais magras teriam também um efeito maior da medicação, tá? Homens já teriam um efeito maior para eliminação e teriam uma dinâmica diferente, né, da medicação em pessoas mais gordas, né, também. Uma coisa que a gente tem que cuidar, tá, que vale a pena ressaltar, que ele pode perder um certo efeito e tem certa influência só com o uso da medicação e alimentação. Então ele pode não ser muito interessante aquele paciente que gosta de comer uma coisa, fazer uma refeição um pouco mais ok antes de dormir, né. E para isso a gente pode lançar mão das apresentações sublinguais, né? As apresentações sublinguais, o que vão fazer, né? Para começar, não vão ter como a absorção se dá pela mucosa, principalmente, não vai ter a primeira passagem hepática, isso a gente tem que levar em conta, né? É bastante importante a gente ter em mente quando faz psiquiatria, quando se é psiquiatra, a gente bota em prática muito daqueles aprendizados que a gente teve naquelas aulas iniciais de farmaco, né? Então, não tem a primeira passagem hepática, tu tem um pico mais cedo e uma eliminação mais rápida, né, na apresentação sublingual da medicação, né. Falei, tem as formulações de liberação lenta, né, para quem tem insônia intermediária, insônia final, né,
Aí tu tem a apresentação de 12,5, 6,25. E não no Brasil, mas lá fora, existe uma formulação sublingual de uma dose menor, 1,75 e 3 miligramas, é algo assim. São duas apresentações que existem para aquele despertar que tu tem à noite, que tu pode ter, e tu ainda tem 4 horas de sono restantes, né? Então, por exemplo, tu acordou às 4 da manhã ou 3 da manhã e tu tem que acordar às 8. Aí usaria uma formulação dessa menor e específica para quem tem despertares durante a noite, né? Existe isso, né? Que eu tô orientando, alguém me corrige se estou muito enganado com isso, mas tem funcionado pelo menos. É a questão do uso do bom senso, né? É pedir para o paciente partir o comprimido de formulação imediata. Não, ao contrário dos de liberação prolongada, que a gente tem que ter um cuidado, a grande maioria deles, em partir eles, ou enfim, manipular dessa maneira, né? Usa com formulação sublingual não tem tanto esse problema, né? Então, é uma alternativa. Eu queria falar algumas coisas novas, ter um cuidado, né, com o uso do Zolpidem, né. Muitas vezes eu uso outras alternativas, né, quando eu já tenho que tratar, por exemplo, uma insônia secundária, né, como sintoma da depressão, né. Enfim, eu começo já utilizando, quem sabe, um antidepressivo, se bem adequado por outros fatores, né, com efeito sedativo interessante, né. Então, existem alternativas, né, existem muitas medicações novas, né, que tem como foco de ação os receptores de melatonina, né, que não dá aquele efeito imediato, muitas vezes, que o paciente quer, porque as luzes têm que estar apagadas, o ambiente adequado, com toda uma higiene do sono, né? Mas, teoricamente, tu teria não teria um potencial de abuso e menos efeitos colaterais, né? Com a melhora da qualidade do sono, algumas evidências mostrando até quanto benefícios de questões como enxaqueca, no uso dessas medicações, né, dessa classe. E ela proporciona, assim como o sono depende também de um bom estado de vigília durante o dia, é um equilíbrio, né? Tu tem uma menor proporção de episódios de soneca ou sonolência durante o dia, né, com essas medicações que agem melatonina, né, nos receptores da melatonina, né, assim como a própria, né. Então, é uma alternativa, é um facilitador para quem é bem interessante em idosos ou muito daqueles pacientes que têm atrasos de fase de sono, a questão do jet lag também, né? E a gente tem que ter um cuidado com... Eu acabei falando do Zolpidem e estou falando de uma outra classe de medicamentos, né? Que eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, né? A gente tem que ter um cuidado, porque se tomado em um horário errado, diferente do Zolpidem, por exemplo, ele pode quebrar o teu relógio biológico por um tempo considerável, né? Então, não é interessante, né? E é isso.